comum, já quase finalizando este período litúrgico, porque no próximo final de semana, lá no Brasil, a gente vai celebrar Cristo Rei, encerrando o ano litúrgico, e depois, no primeiro fim de semana de dezembro, iniciaremos o tempo do Advento, que nos prepara para o Natal de Jesus. Quanto mais a gente se aproxima do fim do tempo litúrgico, as leituras, elas são apocalípticas, que revelam para nós todo o sentido de estarmos caminhando com Jesus rumo a Jerusalém. E nós sabemos o que vai acontecer com Jesus em Jerusalém. Ele vai ser julgado, condenado, será morto e ressuscitará. E este é o sentido de toda a nossa fé, de toda a nossa confiança em Deus, a ressurreição de Jesus. Quando a gente fala que as leituras elas são apocalípticas, quer oferecer para nós algo a mais que alimenta a nossa fé. Uma leitura apocalíptica, ela não narra o fim do mundo, como muitos pensam, muito pelo contrário. Uma leitura apocalíptica deve nos carregar de esperança, uma esperança esperançosa de quem alimenta a sua fé, confia na presença e na bondade de Deus e, atento aos seus ensinamentos, os acolhe, se transforma a partir deles e os coloca na prática. A primeira leitura que nós ouvimos da profecia de Daniel está falando de Miguel. Alguém aqui é devoto de São Miguel Arcanjo? Alguém fez a quaresma de São Miguel, né? Então, já no Antigo Testamento, nós conhecemos Miguel, que se levantará para ser o defensor dos filhos e de todo o povo. Quem é este povo? Quando a leitura foi escrita, este povo passava por uma realidade sofrida, por uma realidade de desânimo, por uma realidade de turbulência, por uma realidade repleta de obstáculos. Mas o profeta, olhando aquela realidade, anuncia o que Deus quer falar a este povo, que está perdendo até a vontade de viver. E Deus, por meio do profeta, fala a este povo, para aqueles que, na sua fidelidade ao projeto de Deus, este povo que enfrenta as turbulências, este povo que enfrenta as dificuldades, este povo que enfrenta os ventos contrários da vida, este povo que muitas vezes não encontra respostas para as suas dores e os seus sofrimentos, Deus fala para eles que este Miguel, o grande príncipe, defensor de seus filhos e do seu povo, vai anunciar e revelar, apresentando uma nova realidade, que é uma realidade de libertação, uma realidade de ressurreição. Pela primeira vez na Bíblia, através da profecia de Daniel, já começa a apresentar para nós, em poucas palavras, o sentido da ressurreição. E quem é que vai viver a ressurreição, mesmo diante das suas dificuldades? Aqueles que permaneceram na presença de Deus, enfrentando as dores com muita confiança, não desanimando,
e tendo a certeza de que na dor e na alegria, na dificuldade e na calmaria, a presença de Deus é uma presença que fortalece e que encoraja. E esta presença nós a recebemos através do seu Filho Jesus. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus está comparando a vida dos sacerdotes do templo, a ação dos sacerdotes do templo com a pessoa de Jesus. Os sacerdotes do templo ofereciam sacrifícios para a expiação dos pecados, mas não era um sacrifício eficaz, porque todos os dias ofereciam sacrifícios para expiação dos pecados e permaneciam no pecado e permaneciam oferecendo sacrifícios e nada de novo acontecia. Mas Jesus, o Cristo, sumo sacerdote, ele se oferece em sacrifício, entregando a própria vida para que na morte e morte de cruz pudesse salvar a todos, abrindo para todos o caminho da ressurreição, o caminho da vida nova. Quem vai ressuscitar? Cremos que a ressurreição é graça de Deus na nossa vida, para que a morte não tenha a palavra final. Enquanto para eles, ao verem Jesus sendo crucificado, para eles tudo tinha terminado, ao ressuscitar Jesus, Deus comunica à humanidade em todos os tempos que entre a vida e a morte, a vida eterna é mais forte. Por isso a morte não tem a palavra final. Ao olhar para a ressurreição de Jesus, nós nos abastecemos desta realidade em nossa vida e que é uma realidade concreta. Aí a gente olha para o Evangelho narrado por São Marcos. Jesus, pertinho de Jerusalém, ensina aos seus discípulos. E ensina os seus discípulos a não desistirem diante dos ventos contrários. Jesus convida os seus discípulos a se abastecerem de uma esperança que nenhuma situação contrária à vida ou nenhuma realidade tem a força de tirar de nós. E é bonito quando Jesus faz a comparação da nossa realidade, se utilizando de uma metáfora do broto de uma figueira. O broto da figueira anuncia uma esperança, porque a primavera está próxima. Enquanto eles estavam vendo uma árvore seca, sem nenhum verde, sem nenhum sinal de vida, parecia a morte. Mas a partir do momento em que eles começavam a ver um broto, uma esperança tomava conta. Olhemos para nós, para as nossas realidades, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Às vezes, nós nos parecemos com uma figueira seca, sem perspectiva, às vezes sem coragem, às vezes com falta de possibilidades, mas sabemos que diante de tanta secura, nós temos algo dentro de nós que alimenta a nossa essência, como a seiva que brota das raízes da figueira e ao chegar nas extremidades dos galhos, o broto aparece. Deixemos que a presença de Deus em nossa vida, que a força do Cristo em nós, que nós recebemos no nosso batismo, alimente a nossa
intimidade, a nossa interioridade, a nossa essência, e como esta seiva que gera um broto novo, sejamos também pessoas novas a partir das realidades que vivemos. Ninguém deve viver no luto eternamente. Ninguém deve viver uma dor eternamente. Ninguém deveria viver uma mágoa eternamente. Ninguém deveria viver afastado de Deus eternamente. Todos nós somos chamados, a partir do que nós vivemos, a viver esta transformação. Porque Jesus sabia o que ia acontecer em Jerusalém. Ele sabia que os discípulos iriam vacilar, como nós vacilamos muitas vezes. E na hora das nossas vacilações, o Cristo ressuscitado vem até nós, como foi ao encontro dos discípulos, e desejava a eles a paz. Jesus aqui fala de uma realidade concreta da vida que não se perde, da vida que não se acaba. Como alguns dos nossos entes queridos já partiram, nós também vamos partir. Mas se nós vivemos com amor e para o amor, o que a gente constrói, o que eles construíram, não se perdem, não se perde. O amor não termina nunca. O amor sempre permanece. Olhando para tudo que a gente viu, e a gente falava isto na missa passada, não levamos nada, né? Mas permanece. E o que vai permanecer? Toda esta confiança e toda esta certeza de que nós não estamos sozinhos. Por isso, olhar para o Cristo e olhar para a nossa realidade é se abastecer daquilo que nada e ninguém tira de nós. É se fortalecer com o amor de Deus, é se fortalecer com a misericórdia de Deus e é caminhar na presença de Deus. Mais do que tentar adivinhar quando vai acontecer, mais do que querer dar respostas para tudo, o importante não é saber quando acontecerá ou o que vai acontecer. O importante é saber esperar aquele que vem e com uma espera que leva a um compromisso, a uma prática construtiva, para que através do testemunho cada um revele o Cristo que carrega através do seu batismo. Jesus compara a vida no início do Evangelho com aquilo que a gente vê todos os dias: estrelas, lua, sol. Esses dias a gente se encantava com a beleza da lua, mas ela é só bela por causa da luz do sol. Ela não é bela sozinha. E a gente também, na nossa beleza, por si só, não serve para nada. Mas quando a gente reconhece que a nossa beleza é porque nós somos filhos amados e filhas amadas de Deus, a gente vai sempre se perceber belos e belas. Pessoas da caminhada, do caminho, que em meio às dificuldades continuam na presença de Deus, testemunhando o seu amor, testemunhando a sua vida que vive em nós. Por isso, queridos filhos e filhas de Deus, vamos olhar para a nossa seiva interior. Ela está adormecida nas profundezas das nossas raízes, ou ela pode começar a circular, a caminhar dentro de nós e fazer um broto novo acontecer. Novos sonhos, novas esperanças, novas possibilidades, nova solidariedade, nova certeza de que Deus está em nós e caminha sempre
conosco. No silêncio do teu coração, faça a tua prece, faça a tua oração pessoal.